internet. É só ficar ligadinho em meu programa e ver como é lindo alguém se transformar por completo. Tem também. Domingo de Verdade é aqui no programa Eliana. De verdade, não vá perder. Vem se emocionar, se divertir, eu e você juntos, todos os domingos, às 15 horas. Chama a família pra assistir. Oi, boa noite, Carlinha querida, chegou primeiro. Avisa, chama os amigos aí, Carlinha, para participar da live. Adorei sua resposta, viu? Depois eu vou compartilhar amanhã. Clássicos da Antena 1. Quem tá chegando aí mais? A próxima canção foi escrita por Paul McCartney e Mara. Linda McCartney em 1976. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Vamos convidar, aperta o aviãozinho e chamar os amigos aí pra participar também, assim, bacana. Estética sempre é bom, né? A gente cuida da saúde, mas a gente quer refletir. Aliás, a estética é o reflexo da saúde. Vamos só esperar o pessoal chegar, que eu acabei de entrar. E já vamos começar. Deixa eu só dar uns minutinhos aí. Torilson chegou. Já tá me chamando aqui para participar. Oi, doutor Wilson, boa noite. Boa noite, doutora Michele. Tudo bem? Quanta elegância. Ele é elegante, né? Guardando uns minutinhos aí, que é o tempo que as pessoas chegam, né? Perfeito. Estamos Tá tudo bem? com Paul McCartney aí. Tá ouvindo aí? Coloquei um fundo musical aqui para animar as pessoas. Isso. Sir Paul McCartney. Uhum. Quem tá chegando aí, gente, sejam bem-vindos, boa noite. Olha quem tá aqui, Laser, as meninas do Laser. Coisa boa. Quem tá aí, gente, que eu não tô conseguindo ler para ver quem já chegou. Boa noite para vocês que chegaram, já as outras pessoas estão entrando. Legiane, Edilza, isso, boa noite, eu saber quem tá aí, as meninas. Dani. GTS Fotona, boa noite. Tá aqui Rosilene, querida, Amanda, a Carlinha. Vamos tirar a musiquinha, né? A gente começar a conversar. Prontinho. Então, vamos começar, já aquecer aqui, né? Trazer tudo à mente, a gente precisa falar. Vamos lá, então. Vai, tudo bem com você? Eu estou bem. E a senhora, doutora Michele, como é que a senhora está? Estou bem também. Quero desejar boa noite para todos que já chegaram aqui. Quem quiser convidar os amigos para participar da nossa live será muito bem-vindo, tá? Hoje nós vamos falar sobre beleza antes e depois da bariátrica, tá bom? Gente, a obesidade... Desculpa, é interessante porque quando a gente fala em beleza antes e após a bariátrica, geralmente as pessoas acham que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia estética, né? E que na verdade não é. O nosso trabalho começa antes e também depois desta cirurgia. Mas manda lá! A bariátrica é a cirurgia metabólica, né? A primeira coisa que a gente pensa é na saúde da pessoa, né? Cuidar das comorbidades, e a estética vem de brinde, tá? E a obesidade, ela é uma desordem, né? Complexa e traz vários fatores. Então, acaba assim, eu sempre falo assim com os pacientes que eu enxergo a obesidade assim, mais séria, tão séria quanto um câncer, tá? Ou mais sério que um câncer. Por quê? A obesidade, ela interfere, tá? No físico, no emocional, no social,
no psicológico, em todo, no metabólico, né, no hormonal, em todas as áreas da vida da pessoa. Então, ela é muito séria, precisa ser cuidada e tratada com muita seriedade, tá? Então, ai meu Deus, espera aí. Então, gente, por que nós estamos começando essas lives? Né? Nós estamos querendo trazer, gente, informações de qualidade para vocês em relação à obesidade, em relação ao emagrecimento, em relação à estética, tá? Muita gente procura a cirurgia com o objetivo de emagrecer, mas emagrecer é a consequência. Mesma coisa a estética. A estética é a consequência da saúde que a pessoa ganha, tá? Então, eu, como uma nutricionista, como tenho vários clientes aqui, né? Eu já vou começar falando que a beleza começa de dentro para fora. Então, a gente precisa cuidar da nossa nutrição, do estado nutricional, que vai refletir na beleza de cada um, tá? Não existe, tá, doutor Wilson? Você que é o mestre da estética, não existe nenhum resultado bom em estética se a gente não associar a uma boa nutrição. Viu? Com certeza. Se a pessoa não estiver bem nutrida, bem hidratada, a gente não consegue bons resultados, né? Certamente. O que você está começando essa live? Bom, antes, como tem várias seguidoras suas aqui, eu queria me apresentar um pouquinho melhor, para quem não me conhece. Que eu sou o Dr. Wilson Passos, sou médico, ginecologista e obstetra há 19 anos, ou seja, eu tenho 25, é porque eu sou precoce, né? Então, uma mente superdotada. 2 anos. Formou com 2 anos? Eu formei com 2 anos e tal. E eu não sou daqui. Na verdade, eu sou da terra do jaraqui, do tacacá, do açaí, mas quem pensou que foi do Pará, não é, eu sou do Amazonas, né? E lá no Amazonas nós temos uma relação muito estreita com o sol. Então, aquela frente fria que chegou aqui em Brasília há alguns dias atrás, que a gente não conseguia nem respirar, nem dormir, nem nada, veio do Amazonas. Lá aquilo ali é uma brisa. Né? Então, quando a gente tem essa relação com o calor, a gente entende a importância de algumas coisas, principalmente no cuidado com a estética, porque o sol ele é ótimo para muitas coisas, mas para a pele ele é um pouco complicado. E conversando com a doutora Michele, nós estamos vendo que não tem um programa, não tem um programa mesmo assim específico para tratar de questões estéticas voltadas aos pacientes bariátricos. E conversando sobre isso, nós achamos interessante. Por quê? Porque, como a Michele falou, existem pessoas que acreditam ainda que a cirurgia bariátrica é uma cirurgia estética, e não é. Tem pessoas que acreditam que a estética no bariátrico, depois que emagrece, é apenas a cirurgia plástica, e não é. Então, existem diversos fatores que precisam ser observados dentro disso que nós chamamos de saúde estética. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar o emocional. Porque se o emocional do paciente obeso, se o emocional do paciente bariátrico não estiver equilibrado, provavelmente ele não vai perceber a beleza, ele não vai perceber a estética, por mais bonito que ele seja, por melhores que tenham sido as cirurgias plásticas. Então, nós precisamos trabalhar a cabeça. E como a Michele falou, a beleza, ela começa de dentro para fora. Então, a saúde nutricional é importante para nos servir como base para uma série de outras coisas, dentro tanto da parte estética quanto da parte metabólica, porque nós não vamos falar apenas de procedimentos estéticos, certo? Então, quando nós
em conversando, percebemos essa realidade, onde existia um trabalho endócrino, um trabalho nutricional voltado para os pacientes obesos e para os pacientes bariátricos, nós notamos lá na nossa clínica que nós teríamos condições de oferecer algo a mais para estas pacientes e para estes pacientes também, porque nós trabalhamos com muitas mulheres, mas não é um serviço exclusivo para elas, mas é um serviço em que nós nos dedicamos a desenvolver planos de tratamento para auxiliar, juntamente com esse processo de emagrecimento, favorecer a manutenção, a preservação e a conservação dos aspectos estéticos, físicos e nutricionais. Então, na nossa visão, essa pegada que nós estamos começando é bastante interessante. E assim, Michele, não é só voltado, não é um programa voltado apenas para as pacientes bariátricas ou para os pacientes bariátricos, mas muito do que nós colocamos aqui vai servir bastante para todas as pessoas que nos acompanharem. Na verdade, a gente está querendo trazer essas informações, gente, relacionadas a emagrecimento, estética e cirurgia bariátrica, para vocês, acho que ser um canalzinho para vocês tirarem dúvida. Então, a gente vai encontrar aqui pelo menos uma vez por mês, ou a cada 15 dias, falando sobre estética, tá? Estética é para quem tiver interesse, né? Por que a gente falou bariátrica? Porque é um carro-chefe, são dos meus clientes, são os mais atentos, são os que eu mais tenho experiência. E com isso, então, a gente tem que pensar muito em vocês, né? E assim, antes da cirurgia, no período da obesidade, quais são as preocupações, né? A pele é o maior órgão do nosso corpo humano. 15% do nosso peso corporal é pele, tá? Então, o obeso, ele tem essa elasticidade na pele, porque acaba ganhando muito peso, muita concentração de gordura, aí vai aparecendo estrias, infecções na pele, às vezes úlceras nas pernas, celulite, acne e surtismo. E surtismo, gente, é aqueles pelinhos assim que aparecem do rosto da mulher, tá? No homem, ginecomastia. Então, tem várias desordens estéticas que são consequências da obesidade, né? São consequências de uma resistência insulínica, são consequências de uma síndrome do ovário policístico, né? Então, acaba que o obeso, ele vem com essas consequências na estética. Claro que não acontece isso com todo mundo, mas tem dessa listinha que eu falei aqui, ainda tem uma listona, né, que eu não falei, que vem com 1 ou 2 ou 3, né, associados desses sinais aí. Então, a nossa ideia aqui é trazer essas informações, quais são as formas de tratar uma estria, quais são as formas de tratar uma flacidez, quais são as formas de, tá? Começar do surtismo, das manchas, como é que a gente consegue cuidar disso, associando a nutrição, que é a minha parte, com a parte do Wilson, que é estética, né? E aí, então, desculpa, Michele, só para começar a deixar claro para quem está nos assistindo, que quando nós falamos em estética, nós não estamos falando somente a parte realmente de beleza, né? Nós estamos trabalhando com a área com a parte regenerativa funcional também. Né? Por quê? Porque às vezes as pessoas chegam com algumas disfunções que precisam ser trabalhadas. Então, nós não... nós estamos... também, a gente entender. Perfeito. Então, por exemplo, quando nós falamos em estética, nós queremos fazer uma distinção, porque nós estamos desenvolvendo procedimentos médicos estéticos. Não são procedimentos que ficam somente dentro de uma escala menos, como é que eu poderia dizer? Não seria menos efetiva, mas com conhecimento médico, oferecendo esses tratamentos voltados a melhoras regenerativas e funcionais. Por exemplo, à medida que a mulher, porque eu vou falar da minha alçada também, porque eu sou ginecologista, né? Então, à medida que a mulher ela vai envelhecendo, ela vai perdendo algo da musculatura da vagina.
Então, dentro desse processo, ocorre incontinência urinária, ocorre secura, que quando nós abordamos a parte do que nós chamamos hoje de ginecologia regenerativa funcional e estética, nós precisamos regenerar, certo? Então, quando nós temos as rugas e nós fazemos um procedimento para tratar as rugas, nós estamos regenerando aquela área do rosto, aquela pele. Então, é por isso que nós falamos que os procedimentos eles não são apenas estéticos, mas eles também são regenerativos e são funcionais. E essa é a distinção que nós queremos fazer, né? Porque aqui nós vamos tratar de procedimentos médicos, estéticos e procedimentos ginecológicos, regenerativos, funcionais e estéticos também. Então, Desculpa. meninas, dúvidas aí, tá? No corpo todo. Já pode começar umas perguntinhas aí, que a hora é agora, né? Realmente, assim. Então, o que acontece? Assim, já que você falou que você é ginecologista, essas desordens aí. Então, por exemplo, um grande emagrecimento pode trazer uma flacidez vaginal? Pode trazer uma flacidez vaginal. E como é que resolve? Então, a obesidade em si, ela já tem algumas características, né? Então, quanto maior é a quantidade de tecido adiposo, né, de gordura que a pessoa tem, maior é a pressão sobre determinados órgãos pélvicos. Então, uma das formas de nós tratarmos é justamente diminuindo o peso. Quando isto não é possível, algumas disfunções podem acontecer. Por exemplo, a questão da própria incontinência urinária, né? Então, isso pode ser uma das disfunções que nós podemos tratar, né? Deixa bem comum no pré-operatório. Sim, perfeitamente, né? E a flacidez da pele, aquele escurecimento que ocorre na região ali da virilha, são disfunções também que nós precisamos, através do emagrecimento, através da verificação, se não existem, como você colocou, algumas comorbidades, tratá-la. Porque não adianta, Michele, é o seguinte, não adianta nós utilizarmos somente um procedimento, digamos que, para melhorar determinada condição, se uma causa base não sair dali, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma acantose nigrans, se nós não tratarmos a diabetes, se nós não tratarmos... Oi? O que é a acantose nigrans, para avisar para as pessoas, para explicar? Pois é, tem aquelas manchinhas escuras atrás aqui do pescoço, no rosto. Justamente. Na virilha, na axila. Então, essas manchas, não adianta nós fazermos procedimentos, seja com esteticista, seja com dermatologista, seja com qualquer médico, com qualquer profissional, se nós não identificarmos o que está causando aquilo. Porque por mais que você faça um procedimento, se nós não conseguirmos tirar o que está causando aquilo, o procedimento o problema tende a voltar. E você achar que o tratamento não foi efetivo. O tratamento pode até ter sido efetivo, ter tirado. Mas se a causa base não saiu, o problema pode voltar, né? Esse crescimento de virilhas, axila, está muito relacionado à resistência insulínica, à hiperinsulinemia, síndrome do ovário policístico, né, que nada mais é do que uma resistência insulínica nos ovários. Então, o controlezinho dessa insulina, que já melhora bastante no pós-cirúrgico, já ajuda a ficar esse clareamento, né, mas às vezes pode ficar ainda de algum atrito ali da calça, da pele, né, por exemplo, no caso da virilha, que aí tem como ajudar no tratamento, é isso? Com certeza. Além da abordagem médica que precisa ser identificado, como é o caso, por exemplo, da síndrome dos ovários policísticos, né, que trazem consequências estéticas, existem outras situações que favorecem esse tipo de manifestação, né? Então, esses quadros eles precisam ser identificados e, posteriormente, aí sim, se fazer procedimentos estéticos mais efetivos. Desculpa, eu acho que eu não ouvi direito a tua pergunta. Desculpa, Michele. Não perguntei. Não, é porque realmente Você tinha feito um questionamento para eu falar, é que eu não ouvi direito.
Eu acho que eu não entendi direito a sua pergunta. Não sei. Não. Agora passou, a gente passou aqui tanto. A resistência insulínica, já que a gente está falando de resistência insulínica, que é bem comum no paciente do sim, desculpa. Desculpa, lembrei de uma outra coisa. Quando você falou ali da região da virilha também, o emagrecimento é extremamente importante porque, além da resistência insulínica que pode existir, favorecendo esse tipo de mancha, né, o atrito é uma das causas, o atrito, a depilação, são causas que podem manter essas manchas, esse escurecimento, e muitas vezes as pessoas não são orientadas com relação a isso, né? Desculpa, era só para complementar o que eu estava falando. E como é que trata isso? Vamos ter a curiosidade aqui, né? Então, hoje, graças a Deus, nós temos trilhões de formas de tratar esses problemas, né? As pessoas acham que todo esse arsenal que existem de procedimentos estéticos e tal, de máquinas, de laser e tal, fazem trilhões de coisas diferentes. Na verdade, muitos deles servem para a mesma coisa, né? Então, a produção de colágeno é algo super importante para melhorar a qualidade daquela região. No caso desse escurecimento, existem várias formas de se tratar. Pode-se usar, por exemplo, peelings, né, que existem diferentes tipos de peelings. Tem os peelings feitos pelas esteticistas, tem os peelings feitos pelos médicos. Mas a região íntima é feita por esteticista? Perfeitamente. Existe sim peelings que podem ser feitos pelas esteticistas. Por quê? Porque peeling é um nome genérico para uma descamação que nós induzimos para promover uma renovação da pele e gerar um processo inflamatório, que é o que causa a renovação. Então, a gente pode usar para peeling desde aquela lixa de pintor, sabe? Quando a gente vai pintar a casa, pode-se usar a lixa. Tem colegas que ainda usam essa lixa, tá? Eles vão dar uma demão ali no rosto da pessoa e usam a lixa. Pode ser feito com laser, pode ser feito com ácidos. E aí, dentro desse manancial, existem procedimentos que podem ser feitos pelas esteticistas, inclusive na região genital. Sim, sim. Tá. Aí a questão é justamente tempo e eficiência, né? Então, assim, os procedimentos desenvolvidos por outros profissionais são eficientes? São, mas levam mais tempo do que os desenvolvidos com instrumentos mais efetivos, digamos assim. Eu já trabalho com obesidade há 19 anos, 18, que eu sou uma menina. A minha idade. A minha... Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu não ia falar, mas eu não sou baú. Eu não ia falar, mas eu não sou baú. Olha só, dá uma olhada no... obesidade. Dá uma olhada na pele dessa moça aí, ó. Dá uma olhada. Olha bem. Não é filtro não, tá? Ele quer falar que ele tá cuidando de mim, gente, deixando mais bonita aí, ó. Mais bonita. Não é filtro não, tá? A autoestima aqui tá ficando forte, né? Gente, a obesidade, o obeso, ele acumula muitos radicais livres, tá? Isso induz o quê? No organismo a ter reações oxidativas. Falando assim, pra vocês entenderem como é que age o que é uma reação oxidativa. Pensem num ferro, quando a gente coloca um ferro e deixa dentro da água por muitos dias. Ele não começa a enferrujar? Tá? A mesma coisa é o nosso organismo, tá? Então, isso, quando a gente começa a enferrujar, é como se a gente começasse a envelhecer. A gente está começando a liberar radicais livres, tá? Então, isso provoca o nosso envelhecimento da nossa pele. Quando a gente está velho, quando a gente começa a envelhecer por fora, a gente também está envelhecendo por dentro, tá? A gente está da mesma forma, assim, envelhecendo por fora, por dentro também. E se vocês pararem para pensar,
A obesidade, ela traz o envelhecimento. Se vocês observarem uma foto, depois que vocês emagrecem, vocês rejuvenescem, não é isso? Então, isso é devido ao excesso de radicais livres, excesso de reações oxidativas que ocorrem no corpo de vocês, tá? Hoje a gente recebeu uma pergunta, na caixinha de perguntas, falando assim, nossa, emagreci bastante, estou com o meu rosto mais enrugadinho, com as minhas rugas. O que isso pode fazer? O que a gente tem como melhorar? Tem como prevenir esse envelhecimento? E aí? Tem como, doutor? Responda. Então, nós temos várias formas de fazer isso. O que acontece na nossa cultura, né? Não necessariamente apenas no Brasil, é que nós só procuramos um tratamento quando o problema está instalado, né? Então, existem formas de nós revertermos determinados quadros, mas a prevenção, a profilaxia é a melhor das opções. Então, quanto mais cedo nós começamos a cuidar, como a Michele falou, da alimentação. Eu vou contar uma outra coisa para vocês também, que eu não sou baú, mas não tem a ver com ela não, tá? Eu adoro pizza. Gente, eu só adoro pizza. Eu fiquei desesperado um tempo aqui. Aqui no Instagram, gente, pelo amor de Deus. Eu adoro pizza. Eu fiquei desesperado aqui uns tempos atrás, alguns anos atrás, quando fechou a pizzaria onde eu comprava minha pizza de bacon. Nossa, eu adorava, né? Mas assim, é porque eu sou novinho, né? Então, ainda não cheguei nem nos 30 do segundo tempo, mas tudo bem. Então, quanto mais cedo nós começarmos a cuidar da nossa alimentação, sabe? Quanto mais cedo nós começarmos a tratar da nossa pele, e aqui eu posso falar não só da pele, não só do rosto, não só do corpo, mas também da área genital, porque nós trabalhamos também com a parte de estética genital, melhores serão os resultados do nosso envelhecimento. Porque olha só, gente, ninguém vai deixar de envelhecer, graças a Deus. Eu quero chegar nos 120 anos, eu quero estar com aquela cara de maracujazinho de gaveta, mas eu quero chegar lá, tá entendendo? Só que eu não posso chegar lá. Não, você vai ficar porque eu vou te deixar mais ainda, né? Mas eu não quero chegar lá nos 120 anos, certo? Com o rostinho que eu tenho hoje, de garotão de 18, né? Então, eu quero chegar lá com uma característica referente à minha idade. Mas, bem, então, para isso, eu preciso cuidar do que eu como hoje, tá entendendo? Eu preciso cuidar da minha pele, eu preciso cuidar de outras coisas. Então, outra dica para vocês. Para quem acha que não, acima dos 30 anos, gente, pode começar a fazer o seu botoxzinho, pode começar a fazer o seu peelingzinho para tratar, ou melhor, para prevenir uma série de problemas que a partir dessa idade acontece, né, Michele? Porque começa a ter uma queda dos níveis de colágeno, que é o que deixa a nossa pele lisinha, esticadinha. Então, olha, estão se manifestando aqui. Eu acho que foi por causa da minha idade, né? Ah, é? Eu tenho, sim. Eu tenho 18, rostinho de 18. Então, quanto mais cedo nós começarmos a tratar, a prevenir, melhor. Por quê? Vai ser muito mais fácil reverter determinados quadros que são característicos do processo de envelhecimento do que simplesmente chegar lá na frente para tratar o problema, né? Por exemplo, deixa eu tirar só desmistificar uma coisa, mitos e verdades, né? Você acha, querida telespectadora, querido telespectador, que a toxina botulínica, o Botox, ele faz milagres? Ele tira todas as rugas de uma vez só? Não tira, não. E o que nós vemos muito em consultório é que as pessoas chegam com a fé, aquela fé ferrenha, de que o Botox vai fazer toda a diferença do mundo. E não faz. Então, assim, procedimentos existem para tratar e melhorar aspectos estéticos? Sim.
Mas a prevenção é a melhor coisa que nós devemos fazer. E principalmente dar essa base através da comida. Porque não adianta eu estimular o organismo que não tem condições de responder. E o paciente bariátrico, ele tem uma perda muito grande de nutrientes. Não é, doutora? É assim, falando de pele, você falou muita coisa interessante aí. Você falando de colágeno, né? Que a gente precisa já perdendo o colágeno conforme vai aumentando a nossa idade, né? Gente, o que a gente mais faz perder colágeno no nosso organismo é o açúcar, tá? Então, muito atento ao excesso de açúcar e carboidratos. A nossa dieta, infelizmente, a dieta ocidental, né? A gente, né? Que Brasil, Estados Unidos, etc., é extremamente pró-inflamatória, tá? A obesidade é uma inflamação, então isso aumenta muito o número de radicais livres na gente, devido ao excesso de alimentos industrializados, excesso de carboidratos, excesso de sal, gorduras saturadas, pobre em fibras. Então, é uma dieta pró-oxidante. Então, isso contribui muito para o nosso envelhecimento, o envelhecimento da nossa pele. Por isso que eu sempre falo com vocês, gente, é uma dieta anti-inflamatória, o que é uma dieta anti-inflamatória. E o que a gente faz? O que é uma dieta anti-inflamatória? É uma dieta que a gente consegue controlar a quantidade de carboidratos associando a qualidade da gordura, tá? Quando a gente cuida dessas duas partes, a gente consegue fazer uma alimentação anti-inflamatória. E fora as raízes que tem por aí, né? O gengibre, o açafrão, tem vários especiarias e condimentos que ajudam também a desinflamar o nosso organismo. Então a gente tem que potencializar isso aí, associando o trabalho externo, que é do doutor, né? Sim, e outra, como a gente estava conversando, né, Michele? Assim, o nosso objetivo com essas lives é trazer informação, é munir vocês de informações para que vocês cheguem nos profissionais que irão tratar vocês com estas informações, sabendo o que procurar, sabendo o que buscar, sabendo o que esperar, porque, tipo assim, cada um confia num determinado profissional, né? Cada pessoa tem aquela sua preferência. Então, o objetivo de nós trazermos isto é justamente fazer esta munição de oferecer conteúdo para que cada pessoa saiba o que precisa para melhorar a qualidade da alimentação, para saber o que procurar para melhorar a questão estética, saber o que pode ser tratado comendo, o que pode ser tratado aplicando botox, o que pode ser tratado fazendo um preenchimento, né? Então, o nosso objetivo ele está muito relacionado a esta informação. E eu queria até fazer uma pergunta, doutora Michele. Eu consigo ficar bonito só comendo? Consegue. Ah, muito obrigado. Olha, eu tenho comido muito bem. Nutrição, né? Lógico. Não, alimentação, atividade, gente, tudo é um conjunto, né? Alimentação, atividade física, a suplementação. E a estética tá aí, que veio como um braço forte para dar uma potencializada na beleza, né? Desde que seja uma estética mais natural, né? Porque tem umas coisas que a gente vê aí que não tá nada bacana, fica bem legal. Mas deixa eu contar um pouquinho da minha história. Conta lá. Que eu sempre fui comedora de doce. Assim, aquele adolescente que gostava de muito de doce, a fase ali já adulta, ainda estudando nutrição, amava comer doce, compulsiva com doces. E eu descobri na fase da minha adolescência, né, o síndrome do ovário policístico, né, que nada mais é do que uma resistência insulínica nos ovários. Sempre fui magra, mas com ovário policístico, né? Então veio aquelas consequências do ovário policístico. E a maior consequência que eu tive foi a acne. Eu tive acne até a fase adulta. E isso para mim era terrível, porque eu comparava minha pele com a pele das minhas amigas, a gente faz isso, né? E era terrível.
E eu procurava ginecologista, não, procurava dermatologistas, só que a causa base era o ovário policístico, então tinha que ser tratado com alimentação, depois que eu comecei a entrar quando eu entrei na funcional, que eu comecei a cuidar, tá? Quando eu tirei os laticínios da minha vida, minha pele ficou outra. Gente, tem hoje em dia cicatrizes de acne ainda, tá? Confesso que o Dr. Wilson prescreveu uma fórmula maravilhosa que deixa a pele de bebê. Confesso, né? Mas assim, minha alimentação era extremamente inflamatória. Então, depois que eu mudei isso, aí tá, a funcional eu consegui reduzir drasticamente a quantidade de doces, né? Não consumo os laticínios, é eventual. Então, isso tudo começou a refletir. Então, que eu não tenho mais. Mas ficou aquela cicatriz, aquele histórico todo, né? Então, cuidar da pele sempre, sim, é um grande desafio na minha vida. É verdade, a Michelle contou a história dela, e eu vou só dar um toque. Porque também nós estamos fazendo isso, porque vem assim, um pouco da minha história também, né? Porque eu sempre fui... Vocês devem estar perguntando, por que um ginecologista está mexendo com botox no rosto, preenchimento no rosto, né? Porque foi uma bola de neve. Eu particularmente gosto muito da área da ginecologia. Só que dentro da área da ginecologia, eu comecei a estudar sobre laser. As cirurgias que são feitas com laser, os procedimentos não cirúrgicos, que hoje já tem alguns procedimentos que antigamente eram feitos com cirurgia, por exemplo, o apertamento vaginal, hoje nós não precisamos necessariamente fazer cirurgia, nós usamos o laser que ele faz o apertamento. Então eu comecei a estudar sobre isso. Quando a mulher tem... Desculpa, apertamento é quando a pessoa tem uma flacidez vaginal? Flacidez vaginal, isso. Aí, antigamente se fazia aquela colpoperinoplastia. Então, hoje, dependendo do caso, não são todos os casos, ao invés de nós levarmos a paciente para o centro cirúrgico, ao invés de nós corrermos os riscos das cirurgias, dos cortes, das infecções e tudo mais, hoje nós já utilizamos o laser, que é muito mais seguro e não precisa de nada disso. Não precisa nem tomar de pirona depois do procedimento, né? Mas aí eu percebi que esses procedimentos, eles traziam benefícios para grupos especiais de pacientes. Então eu comecei a utilizar, a ver a beleza sob um outro prisma, não apenas da parte estética. Né? Então, eu comecei a procurar oferecer estas melhorias para pacientes climatéricas, para pacientes que foram tratadas para câncer, e conhecendo a Michelle, nós resolvemos também abordar nesse trabalho de medicina estética e de ginecologia regenerativa as pacientes bariátricas, as pacientes obesas e as pacientes bariátricas. Por quê? Não é só uma questão de beleza, né? Por quê? Tipo assim, alguém pode perguntar, procedimento estético para vagina? Não, nós não temos um procedimento para deixar a vagina propriamente dita bonita, mas a beleza dentro da ginecologia significa devolver a funcionalidade para essa vagina. Uma mulher que está com flacidez, ela não vai se sentir bonita. Por quê? Porque mexe com a sua autoestima. Um grande emagrecimento gera uma flacidez vaginal. E ela já vai ter a necessidade de fazer um trabalho de autoestima, um trabalho psicológico, levando em consideração o próprio processo de emagrecimento, e uma disfunção sexual também pode acontecer se não houver um tratamento da parte sexual, da parte genital. Então, vendo tudo isso, nós resolvemos também fazer essa abordagem de buscar oferecer estas técnicas justamente para pacientes especiais. E as pacientes obesas, as pacientes bariátricas, elas são pacientes especiais. Por isso que nós não temos a pretensão de trazer aqui para cá somente discussões sobre procedimentos estéticos, mas disfunções psicológicas, dermatológicas, ginecológicas,
que ofereçam condições das pessoas identificarem em si essas dificuldades, esses problemas e buscarem o seu médico, buscarem a sua nutricionista para que um trabalho mais amplo possa ser desenvolvido. Então, assim, mexendo com essa parte genital, eu comecei também a me interessar pela parte física, do facial, do corporal, e que é muito interessante. E assim, para quem não sabe, gente, não é só dermatologista que mexe com pele, com beleza, não, tá? Qualquer médico pode fazer isso. Desde o patologista até o pediatra, tá certo? Então, não tem problema. Ah, o doutor é ginecologista e aplica botox? Sim, ele é ginecologista e aplica botox. Tá. Você falou aí de pele, né? E assim, as queixas que eu tenho depois da cirurgia, as pessoas emagrecem de 30 a 100 quilos, digamos assim, tá? Então, o paciente emagreceu 100 quilos, 102 quilos, 110 quilos, né? O paciente que operou com 210. E a queixa número 1 é a flacidez, a preocupação principalmente da mulherada, né? Mas os médicos, assim, os cirurgiões bariátricos, eles falam assim que a pele flácida é sucesso da cirurgia, de um grande emagrecimento, né? Sim. Mas a pessoa que está passando pela flacidez, ela tem essa preocupação, né? Sim. Então, é uma grande preocupação mesmo das minhas clientes em relação a essa flacidez de braços, coxas, porque realmente o paciente quer passar por uma cirurgia plástica para fazer uma reparadura de abdômen, ou uma mama, mas não quer operar o corpo todo, né? Sim. Às vezes precisa de... Às vezes fica... Então, se tiver algo que possa auxiliá-las, é bem interessante. A estria, o envelhecimento... Desculpa, pode falar, desculpa. Pode falar. Não, mesmo porque a cirurgia plástica, ela não trata tudo. Ela não trata algumas coisas que são referentes justamente à pele, né? Justamente a perda de gordura. Então, existem procedimentos que não são necessariamente cirúrgicos, que são voltados para tratar a pele, tratar essa perda de volume. Por quê? Porque depois que se faz um processo de emagrecimento, as coisas mudam, graças a Deus. O sucesso do cirurgião bariátrico é o meu ganha-pão, né? Então, tipo assim... a gente trata essas outras coisas que surgem depois. Por exemplo, como nós estávamos falando no começo, né, que as pessoas procuram muito tratar e não fazer a profilaxia. Então, o objetivo da nossa live de hoje, inclusive, é incentivar a procura da prevenção estética, da profilaxia estética, antes mesmo da cirurgia bariátrica. Por quê? Porque você vai querer ficar gato, você vai querer ficar gata depois da cirurgia. Então, isso é fato. Vai melhorar a tua autoestima? Vai melhorar a tua autoestima. Mas tem coisas que você, sabendo que já vai trabalhar depois da cirurgia, a própria abdominoplastia e tudo mais, você já tem condições de começar esse trabalho antes. E é essa a nossa finalidade, né? É de trabalhar, de trazer a nossa cultura, essa cultura da profilaxia voltada aos pacientes obesos que vão se submeter à cirurgia bariátrica. E não precisa nem se submeter à cirurgia bariátrica para se fazer esse trabalho, desde que a pessoa queira emagrecer. Então, começar a preparar a pele antes de uma cirurgia ou antes de uma dieta significa um sucesso maior em alcançar resultados potencializados posteriormente ao emagrecimento. Seja o emagrecimento natural, ou seja, através do emagrecimento pela cirurgia. E que vai auxiliar bastante o cirurgião plástico na hora da cirurgia, quando ele for fazer os reparos do excesso de pele. Entendi. Eu recebi uma pergunta, uma caixinha de perguntas, de uma pessoa, uma paciente, mulher, que ela emagreceu bastante, mas ainda ficou uma concentração de gordura no pubis, como é que chama? Monte Vênus? Isso. Você quer falar alguma coisa a respeito? Quero falar assim. Então, o que acontece? Nós temos diversos recursos, diversos meios para tratar
o mesmo problema. Tudo vai depender do tipo de problema a ser tratado. Então, por exemplo, existem alguns resquícios dessa gordura ali do capô de fusca, como a grande maioria das pessoas conhecem, a região pública, né? A região pública, né? Então, existem diversos recursos e vai depender do grau, depender do grau e do interesse da paciente. Por exemplo, hoje nós podemos tratar ali a região pública com excesso de gordura com enzimas, podem ser feitas enzimas, pode ser tratado com radiofrequência para queima da gordura, exercício físico também ajuda, mas dependendo da quantidade, pode ser feito uma lipoaspiração, uma lipo ali do Monte de Vênus, que é uma aspiração tranquila, menos complexa do que a de abdômen, mas dependendo também, pode ser necessário uma complementação cirúrgica da cirurgia da abdominoplastia. Então, existem diversas formas de se abordar o mesmo problema. Por isso que é necessário uma avaliação médica antes de se indicar qualquer tipo de procedimento. Porque as pessoas adoram chegar e já dizer, olha, eu queria fazer isso, doutor. Então, assim, aí a gente tem que explicar que não é bem assim. Né? Por exemplo, se ela tem um monte de Vênus volumoso, não dá para entrar só com enzima ou só com radiofrequência. Mas você trata? Sim, nós tratamos. E então, se ela tem um acúmulo de gordura que ela só quer dar uma modelada, a gente não precisa fazer uma lipo. A gente pode utilizar as enzimas, pode utilizar a radiofrequência. Entendi. Mas sim, há tratamento. E dependendo, não precisa ser um tratamento cirúrgico. Tinha outra pergunta? Não, são essas mesmo. Tinha uma pergunta relacionada à suplementação de injetáveis que existem sim. Hoje em dia dá para suplementar a vitamina D, dá para suplementar a B12, tem outras vitaminas também que podem ser suplementadas, tá? Mas a suplementação tem que ser prescrita pelo médico. Tem uma pergunta aqui, eu não sei se foi a mesma que você se baseou, Michele, que ela fala aqui sobre os grandes lábios. Não. Não? Parei que eu tô com um problema aqui no meu... Aqui. Dr. Wildson, tem como melhorar a aparência murchinha dos grandes lábios? De fato, isso é algo que acontece na paciente bariátrica ou na paciente que passa pelo emagrecimento, e não precisa nem ser um grande emagrecimento. A gente consegue comparar o emagrecimento do bariátrico como a um processo de envelhecimento, né? Porque durante o processo de envelhecimento fisiológico, nós temos uma perda natural de gordura. Nós temos uma perda de gordura aqui, formando as olheiras, uma perda de gordura aqui, formando esse bigode chinês. Tá? É porque esse é um filtro que eu estou usando de envelhecimento para eu parecer mais velho e passar credibilidade. Mas isso aqui não existe não aqui em mim, tá? É filtro. Isso é filtro. Então, existe uma perda de gordura. E também acontece uma perda de gordura nos grandes lábios. Então, o que acontece? É uma das partes da estética que nós também trabalhamos junto às pacientes bariátricas. Por quê? Porque nem sempre o cirurgião plástico consegue fazer essa remoção adequada. E mesmo fazendo, existe ainda a perda de gordura natural do processo de envelhecimento. Então aí nós temos que entrar com, não retirada, mas... com meios de inclusão, ou seja, com preenchedores. Então, quando tem uma flacidez na vulva, nos grandes lábios, provocados pela perda de gordura, nós podemos fazer um preenchimento para tratar essa flacidez. Bem interessante. Aí a mulher dá rejuvenescida. E deve refletir bastante na autoestima dessa mulher, né? Com Você que certeza. trabalha com essas mulheres como um ginecologista, que eu acho que um procedimento desses tem que ser um ginecologista, óbvio, né? Quem conhece mais de Pepe que um gineco, né? Não sei. Eu acho que tem que ser.
Mulheres, nós vamos trazer aqui nas nossas lives, olha, vou só adiantar, passar um bizu para vocês, tá? Nós não vamos falar só de rosto aqui, não. Nós vamos falar muito de pepeca, de alguns transtornos que eu acho que vocês vão achar interessante sobre o que nós vamos falar. Então, acompanhe a doutora Michele às segundas-feiras, acompanhe o doutor Wilson Passos às segundas-feiras, que nós vamos trazer muitas informações para você. Até para você que é magrinha, vai adorar escutar o que nós vamos trazer aqui para vocês. E outra, falem para as suas amigas gordinhas ou que estão pretendendo entrar no processo de emagrecimento ou que estão passando pelo processo, se preparando para a cirurgia bariátrica, sobre o que nós estamos falando aqui, que é de extrema importância. Não só do ponto de vista de saúde física, mas também nós vamos trazer muitas coisas com relação à saúde mental e saúde genital. Vou fazer uma pergunta. O excesso de insulina, tá? Pode acontecer também ao ocorrer uma consequência de um crescimento mais exagerado dos lábios vaginais. Pode. Né? Pode. E tem como resolver também? Tem. Nós temos como tratar essas questões. Justamente. Dependendo do tipo de caso, pode ser através de cirurgia ou não. Então, assim, cada anatomia é uma anatomia. Então, nós precisamos identificar o problema e precisamos tratar em conformidade com o problema. Às vezes, se trata de um problema cirúrgico. Ocorre o aumento dos pequenos lábios, de fato. E aí a gente faz o procedimento cirúrgico. Mas, às vezes, tratando-se mesmo a resistência insulínica, por exemplo, num quadro de síndrome dos ovários policísticos, a pessoa que é obesa, ela emagrece. E nesse emagrecimento, ela perde gordura lá na vulva. E às vezes dá a impressão de que se trata de um aumento dos pequenos lábios, enquanto não é. Enquanto é só uma perda de gordura dos grandes lábios. Então, nós precisamos avaliar. Tudo precisa de uma avaliação, né? Óbvio. Né? Ai, que ótimo. Perfeito. Obrigada. Muito bom. Gente, tem perguntas? Daqui a pouco eu nem consegui ler se tem perguntas. Você consegue ler alguma pergunta? Eu tô aqui no celular, tá meio difícil. Ainda não fiz bariátrica, mas farei em breve. Hoje eu tenho uma gordura mole na parte inferior da coxa. Ela vai ficar flácida? Ela vai ficar flácida com certeza. Essa cirurgia plástica entra como reparadora? Neste caso, foge a minha alçada, porque eu não trabalho com a cirurgia plástica. Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que essa flacidez ela pode ser trabalhada com uma melhora da qualidade da sua pele. Nós temos como estimular colágeno, que vai aumentar a elasticidade, e aumentando a elasticidade, você vai ter um procedimento cirúrgico, um procedimento plástico cirúrgico bem mais efetivo. Vai ajudar bastante o seu cirurgião se você desenvolver um tratamento prévio à cirurgia. Porque a flacidez vai acontecer. Então, se nós já temos isso como uma visão de futuro, nós podemos começar a empregar métodos para facilitar o processo reparador plástico. E complementando aqui, tá, gente? Falando em cirurgia plástica pós-bariátrica, o que é fundamental? A nutrição de vocês. Vocês precisam estar bem nutridas. Muita atenção em relação à proteína, tá? Eu tenho praticado um protocolozinho que eu preparei para preparar minhas pacientes para a cirurgia plástica. Por quê? Porque eu recebi uma paciente bariátrica, ela operou há uns 10 anos, ou 5 anos atrás, assim. Era um paciente de uma outra equipe, tá? Não sei quem foi o cirurgião dela, não sei nada. Mas também isso não tem nenhuma relevância, tá? Mas essa paciente chegou uma semana após a cirurgia plástica, de 7 a 15 dias ali, e ela não cicatrizava, a cirurgia dela não fechava, não colava tecido. Então ela chegou desesperada, com o peito aberto,
e saindo aquele serominha, um líquidozinho do peito e não cicatrizava. Então, gente, vocês operarem bem nutridas é muito importante, tá? A suplementação de proteínas, ela é fundamental. E se vocês conseguirem se organizar para começar a focar na nutrição mais direcionada para cicatrização pós-cirurgia plástica, para vocês terem um resultado muito mais interessante, legal também, tá? Vamos cuidar disso, prevenir um problema futuro, tá? Doutora Michele, eu acho que o nosso tempo está acabando, né? Vamos despedir, gente. Eu amei a presença de cada um de vocês. Eu não sei se eu consigo mais tempo. Eu só queria dar um toque aí para vocês avisarem as amigas para vocês estarem conosco, porque nós vamos tratar às segundas-feiras de tópicos super tops, certo? Não só para as pacientes que estão no processo de emagrecimento e para as pacientes bariátricas. Vai ser interessante para vocês também, porque nós vamos falar sobre botox, nós vamos falar sobre peelings, nós vamos falar sobre preenchimentos, nós vamos falar sobre cirurgia íntima, nós vamos falar sobre preenchimento íntimo, sobre flacidez vaginal, sobre problemas sexuais, sobre transtornos de baixa autoestima. Então, e também tudo isso associado à nutrição. Nós vamos dar dicas interessantes aqui, vamos trazer também alguns convidados para falar de assuntos que fazem parte do multidisciplinar das nossas áreas de atuação, porque eu não atuo sozinho, eu não sou um ginecologista que trabalha sozinho, eu preciso da nutrição, eu preciso da fisioterapia, eu preciso da enfermagem, eu preciso de esteticistas para trabalharem comigo. Então, tudo isso vai ser muito interessante, porque nós vamos trazer aqui às segundas-feiras. Achei uma pergunta aqui, você vai responder em 1 minuto. Você vai prometer para mim que a gente tem que responder e sair. Tem alguma coisa que podemos fazer antes da cirurgia que ajude na elasticidade da pele no geral, principalmente o rosto? Sim, perfeitamente. Nós podemos fazer peelings, mas não qualquer peeling. Nós podemos fazer radiofrequência, mas não qualquer radiofrequência. Por isso é importante você passar por uma avaliação. No caso dos peelings, não são todos os tipos de peelings que podem ser utilizados para todas as peles. Mas é um procedimento que nós gostamos muito de fazer para melhorar a elasticidade da pele antes de procedimentos. Isso. 1 minuto? Então pronto. Gente, pronto. Gente, muito obrigada pela participação de cada um de vocês, para os meninos e para as meninas que estão aqui, tá? Eu estou aqui todas as segundas-feiras, eu vou programar também com o Hudson para ele participar algumas segundas a cada 15 dias, né? Que eu também tenho falado de emagrecimento com minhas meninas e meus meninos. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada pela participação. Adorei. Desculpa aí a gente não responder, que a gente fala pra caramba, tá? Quem ficou sem resposta. Mas manda lá no privado que eu vou tentar responder. Viu? Beijos. Doutor Hudson, muito obrigada. Você é sempre muito querido, tá? Estamos juntos aqui. Viu? Um abraço para todas. Um abraço para todas. Vou aguardá-las aqui. Assuntos interessantíssimos, tá certo? E se vocês quiserem mais encontros além de a cada 15 dias, façam pressão para a doutora Michele, que ela que é a dona do canal. Vamos combinar isso aí, viu? Você quer deixar aqui, né? Um abraço. Um beijo, gente. Boa noite, obrigada. Beijo. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.